falar agora um pouco. Pronto. Hoje eu vou falar um pouco sobre tabela de dispersão. Então, o que é hashing, o que é tabela de dispersão? Primeiramente, a motivação da gente é o que a gente chama de acesso direto a arquivos. Então, você já deve ter trabalhado com arquivos, não? Guardar informação em disco. Chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Mais ou menos. A gente tá começando a ver um pouco disso. A gente viu um pouco disso ontem na aula de AC, mas básico, não chegou a se aprofundar muito, não. Se você pode trabalhar em C, por exemplo, você pode trabalhar guardando registros. E a ideia é que cada registro ele tem um tamanho fixo e você posiciona no registro que você quer usando o comando fseek. E a ideia basicamente é o seguinte: um registro tem tamanho lá n bytes. Então a posição que você vai posicionar vai ser posição 0, posição n, 2n, 3n e assim por diante. Então se cada registro ocupa 100 bytes, posição 0, porque de 0 a 99 é registro 1, de 100 a 199 é registro 2, de 200 a 299 é registro 3 e assim por diante. Então, dado esse tamanho fixo n de cada registro, eu acesso o iésimo registro na posição pós i é n vezes i menos 1. Então, a ideia básica é essa. E aí tem uma questão. Normalmente, a gente... Então, se vocês devem estar vendo com a C, o fseek, aí depois do que eu tenho o fseek, eu posicionei, aí eu vou ter o write, read, todos os comandos próprios de arquivos, né? A partir do arquivo posicionado. Só que tem um problema, que é o seguinte: normalmente a gente não sabe qual é a posição que a gente quer, a gente sabe um campo-chave. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com dados de aluno, eu não sei a posição do arquivo, eu sei a matrícula do aluno. E o campo-chave ele não tem uma relação direta com a posição. Então, por exemplo, se eu pegar a matrícula 2009-115-001 de um aluno, a matrícula aí comum no IFBA, né? Se vocês se lembrarem dos números de matrícula que vocês possuem no IFBA, a gente só tem 2.000 alunos no arquivo, então eu não tenho uma relação entre esse número de matrícula e as posições, que vai ser de 0 a 1999, ou de 1 a 2.000, por exemplo. Então, a ideia para a gente fazer isso é a gente criar um mecanismo de que, a partir de um campo-chave, eu retorne uma posição. E a gente vai chamar isso de tabela de dispersão. Então, a gente mapeia matrículas, por exemplo, de 10 dígitos em um valor de 0 a 1999, que está associado a uma posição no arquivo. E o mapeamento é feito por uma função, a gente chama de HK. Então, a gente vai ter o problema do mapeamento. Então, a gente tem um espaço possível de chaves, no caso aqui 10 é a décima. Que eu estou usando aí, matrícula, são 10 dígitos, né? Que é muito maior do que o espaço de mapeamento usado, no caso 2000. E a gente vai usar um conceito matemático que chama de função injetora. Ou seja, que para cada valor do domínio, vai associar a um valor distinto do contradomínio. Então, a função injetora tem isso. Então, eu não vou ter dois elementos do domínio que vão associar a um único elemento do contradomínio. Então, a ideia é que cada chave existente corresponde a um mapeamento distinto. Se eu não tenho isso, eu vou ter o que a gente chama de colisão. Nem sempre a gente consegue fazer uma função que nos dê um mapeamento injetor, de uma função injetora, e que não vai gerar colisão, certo? Então, aí eu tenho uma colisão quando eu tenho mais de
mais de um elemento do domínio associado ao mesmo elemento do contradomínio. Então, por exemplo, como é que eu crio uma função que vai me dar o número de 0 a 1999? Uma forma de eu fazer isso é com o mod. O mod é o resto da divisão inteira. Então, eu tenho o espaço de chave, são as matrículas ao longo do IFB, eu quero traduzir em um valor de 0 a 1999. Uma função de hash válida pode ser h de shift x mod 2000. Porque x mod 2000 vai dar um número de 0 a 1999. O problema é que nesse conjunto aqui, eu peguei algumas matrículas típicas do IFBA, e aí eu vi, por exemplo, que existem duas matrículas que elas vão resultar no mesmo hash, no mesmo posição associada no arquivo, que é para isso que a gente vai usar a tabela de hash. Então, a função de mapeamento ela não é injetora, nem sempre é fácil a gente obter uma função injetora. Uma outra forma de eu fazer isso é com chaves de texto. Então, imagine aqui que a partir da letra, eu associo. Então, eu associo a letra A, a posição 0, a letra B, a posição 1, a letra inicial. Obviamente que eu vou ter algumas colisões, né? Se eu tiver de 0 a 26 para cada letra do alfabeto, eu vou ter algumas colisões. Então, eu posso ter aqui Ricardo e Renato vão colidir na posição 17. Everton levantou a mão. Isso. Eu queria perguntar, professor, o que significa hash? Que o senhor Hash falou aí. a gente chama de tabela de dispersão. Certo? A ideia do hash... Pode falar, pode falar. A ideia do hash é que você vá mapear o campo que você está usando como chave em um valor associado aí à posição do arquivo. Certo? Então, a ideia basicamente é essa. Próximo de uma criptografia. Não é exatamente uma criptografia, mas a ideia do hash é você ter um mapeamento, né? Assim, a ideia basicamente é essa. E no caso do problema nosso, a gente quer ter um mapeamento perfeito. Eu não quero que dois valores do campo-chave mapeiem para o mesmo valor de um hash. Que é o que a gente chama de função injetora. Mas isso eu falei para vocês que isso não é uma coisa fácil. Então, possivelmente, a gente não vai conseguir fazer uma função perfeita e a gente vai ter que resolver colisões. Porque a gente pode até pensar no mapeamento que seja perfeito para um determinado conjunto de valores. Mas se eu estiver trabalhando com dados que são dinâmicos, pode acontecer alguma mudança nos dados que dê um valor que acabe caindo numa colisão para o mapeamento que eu estou propondo, que não é, que eu não queria, mas que eu não tinha pensado. Certo? Beleza. Então, a ideia basicamente é essa. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho técnicas para resolver as colisões, eu chamo de endereçamento aberto e endereçamento fechado. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, eu estou aqui trabalhando com o exemplo das matrículas. Então, se eu tenho uma determinada matrícula, eu apliquei ali mod 2000, cai na posição 35. Posição original está livre, tá, associei, ok. Aí, imagine que agora eu vou colocar aqui 2009, 114, 035, que eu aplico a função de novo e dá hash 35, ocorre uma colisão. No caso de endereçamento aberto, eu vou procurar a próxima posição livre na sequência. E eu vou dizer, olha, a posição 35 vai guardar o 2009, 116, 035 e vai ter um link para a posição 36, que vai guardar 2009, 114, 035.
Ou seja, se alguém estiver procurando 2009-114-035, vai na posição 35, que vai resolver o hash e vai cair ali. Mas vai ver que não está lá e vai na posição 36, aí vai achar. O problema disso é que você pode ficar, na verdade, se acontecer muitas colisões, em vez de você ter um mapeamento direto, que é basicamente como a mesma ideia de um vetor, que você tem um índice, você cai direto na posição que você quer, você vai ter uma lista encadeada, você vai acabar percorrendo sequencialmente o arquivo. Isso não é algo que a gente queira. Uma outra opção que chama de endereçamento fechado. No endereçamento fechado, eu não tenho, quando tem a colisão, eu não vou usar uma outra posição associada a outro hash. Eu vou guardar a primeira posição e eu vou usar um valor, um conjunto de posições adicionais à última posição do arquivo para essa lista nova. Então, a lista do 35, eu vou para a posição 2000, se tiver mais algum outro, para a posição 2001 e assim por diante. Se tiver alguma coisa no 36, eu vou guardar alguma coisa a mais, eu vou pegar a próxima posição livre aqui, lá, o 2010, e aí eu vou guardando assim por diante, eu não vou ter o problema do endereçamento aberto é que você pode guardar usar um endereço que não é o original, que está associado ao a um outro hash, e isso pode acabar degradando e virando uma busca linear no arquivo. E aí não tem nenhum sentido mais você falar em hash, em nada dessas coisas que a gente está trabalhando aí. Certo? Então, isso é uma questão. Certo? E aí nós temos, no caso de endereçamento fechado, eu vou ter que ter posições a mais no arquivo e gerenciar isso um pouquinho melhor. Né? Nós temos também outra questão, que é quando você trabalha nesse contexto, você pode remover. O que é que seria remover? Você pegar um valor desses aqui e dizer, olha, esse valor aqui não está mais em uso. Eu apaguei o 2009-116-035. Eu vou pegar esse daqui e jogar para cá? Não. O que você faz numa remoção a princípio é você marca aquele registro como deletado. E aí, se você for inserir um novo elemento naquele mesmo hash, você pode aproveitar aquela posição que está deletada para inserir. Ou você pode, periodicamente, você ler o arquivo todo e remontar o arquivo, retirando as posições deletadas, as posições apagadas. Reorganizar o arquivo. É uma opção também. Certo, gente? Bem. Ok até agora? Estão me acompanhando? Aí, pessoal. Sim. Beleza, professor. Beleza? Pronto. Então, eu vou falar agora, gente, de um último assunto nosso, que é heaps. Heap é um tipo de árvore que a gente constrói usando vetores. A gente vai falar de heaps e depois do heap sort. Então, eu posso representar uma árvore usando vetor. Aqui eu tenho um exemplo de uma árvore usando vetor. 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1. E aí vocês devem se perguntar que essa não é essa é uma árvore de busca, gente. É uma árvore binária de busca? Sim ou não? Eu acho que serve como busca, professor. Mas ela não é uma. Não Ela é uma é, árvore não. binária, mas ela não é uma árvore binária de busca. O 8 De é ordenação. maior do que o 7, tá à esquerda. No 14. É. Deveria estar à direita.
Qual é a característica principal da árvore de busca, professor? A árvore de busca, o principal da árvore binária de busca é: os elementos à esquerda são menores que a raiz e os à direita são maiores que a raiz. Ela não é árvore binária de busca, porque olha aqui o 10. Mas essa árvore, ela tem uma característica. A raiz é o maior elemento da árvore. Aí, quando eu vou em cada subárvore, a raiz é o maior elemento. Essa árvore, que a gente chama ela de hippie, existem dois tipos de hippie. A hippie de máximo, quando a raiz é o maior elemento, para a árvore como um todo e para cada subárvore. E a hippie de mínimo, quando a raiz é o menor elemento para a árvore como um todo e para cada subárvore. Aqui eu tenho a hippie de máximo. E eu represento a hippie em vetor da seguinte forma. Eu vou usar um vetor só para simplificar a apresentação, um vetor que o primeiro índice é o índice 1. Os filhos do índice 1 são 1 vezes 2, que é 2, e 2 mais 1, que é 3. Os filhos do índice 2 são 2 vezes 2, 4, e 4 mais 1, 5. Os filhos do índice 3 são 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Os filhos do índice 4 são 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9. Os filhos do índice 5, 5 vezes 2, 10. E 5 vezes... E 10 mais 1, 11. No caso aqui, eu não tenho o 11, né? Então, assim, eu tenho essa árvore aqui implementada em um vetor usando essa representação. Então, na RIP, para qualquer nó, o pai de I é I sobre 2, o filho à esquerda é 2I, o filho à direita é I mais 1, 2I mais 1. A RIP de máxima, a raiz é o maior valor, a RIP de mínima, a raiz é o menor valor. Aqui eu tenho uma árvore binária com RIP de máximo. Como é que a gente constrói uma RIP a partir de uma árvore não ordenada em RIP? Então, eu tenho uma árvore qualquer, que eu posso ter um vetor lá, e isso é uma árvore. E como é que eu transformo isso numa RIP? É muito simples. Eu verifico para cada elemento se atende o critério de RIP, que basicamente é o quê? Eu vejo, a partir do primeiro elemento que tem filho, que é o 7, então, eu vou ver para cada um deles se os filhos são menores que o pai. 7, 1 é menor que o pai, não é? Então, eu vou ver agora 14. 2 e 8 são menores que o pai. 14 não é maior que 1. Então, o que é que eu faço? Troco de lugar. Tem o 14 e o 7. Eu troco de lugar o maior dos filhos. Certo? Ainda assim, 1 violou o critério de RIP. Troco de lugar o maior dos filhos. 8 trocou de lugar, na verdade. Então, aqui eu montei minha árvore. E eu faço isso a partir de um algoritmo chamado RIPFI, que basicamente o que ele faz é exatamente isso. Ele vê os filhos à esquerda e à direita, qual é o maior. Se ele for maior que a raiz, ele troca de lugar. E executa o RIPFI de novo para aquele elemento. E eu construo isso, faço o build RIP do último elemento que tem filho, que é, na verdade, se eu tenho um vetor com N elementos, é o elemento do meio, é o último que tem filho. A gente consegue ver isso aqui nessa representação. O último que tem filho aqui, de 10 elementos, é o 5. É o último aqui que tem filho. E aí eu faço aplicando dele até o primeiro elemento. Eu vou fazendo RIPFI. Esse algoritmo RIPFI ele é log de N. E como eu faço ele N vezes, ele é N log de N. Então, eu construo eu pego um vetor desordenado e transformo ele numa RIP de máximo, usando esse algoritmo. Então, aqui eu tenho um vetor 4, 1, 3, 2, 7, 10, 14, 8, 7. Isso aqui é um vetor. E aí eu vou fazendo, ó. Qual é o último? São 10 elementos. Qual é o do meio? 5, que é o 16.
7 é menor que 16? Atender ao critério. Aí eu vou para o 4, que é para o elemento 4, que é o 2. 2, tem o 14 e o 8. Troco de lugar 14 com 2. Troquei de lugar. Certo, gente? Atendeu ao critério, o 2 atende ao critério, atendeu, ok. Fechei aqui. Aí eu vou para o 3, que é o elemento 3, 3. 3, tem o 10 e o 9, 10 troca de lugar com 3. E atende ao critério. Aí depois venho aqui para o 1. E aí eu vejo 14 e 16, eu vou trocar de lugar com o maior, que é o 16. E depois eu verifico que eu tenho que trocar de lugar. Aí eu vou aplicar o Hipify aqui, 1 com 7, troco de lugar, ok. Certo, gente? Estou com o hipificado. Aí depois eu vou para o 4. E aí eu vejo que eu tenho o 16 e o 10. Troco o 16 no lugar do 4. E aplico o Hipify, verifico que tem que trocar de lugar o 14. Depois aplico o Hipify, verifico que tem que trocar de lugar o 8 com 4. E até que eu tenha a árvore toda hipificada. Certo? E aí eu transformei aquela árvore, aquele vetor que não estava em hip, na forma de um hip. No hip de máximo. Se eu quero remover elementos, sabe que elemento eu removo da hip, gente? Eu removo sempre o primeiro elemento, que é o maior elemento da hip. E aí eu faço o que para remover? Eu pego o último elemento, boto no lugar e depois hipifico. Aí eu reorganizo a hip. Certo? Então eu removo sempre o primeiro elemento. E aí tem uma coisa importante. Se você tem uma hip de máximo, você sempre remove o primeiro elemento. Você vai remover os elementos de que forma, gente? Em que ordem? Quando eu removo elementos numa hip de máximo, eu removo elementos de que ordem? Em que ordem, gente? Ordem crescente, ordem decrescente. Me explique aí. Numa hip de máximo. Nesse caso vai ser ordem crescente, professor. Hã? Em ordem decrescente. Vai ser ordem. Eu vou tirar o maior elemento. Decrescente, pô, porque você tá diminuindo um ali, ó. Eu vou sempre tirar o maior elemento. Entendi. O maior elemento é a raiz. E aí eu reorganizo, e aí vou ter um novo maior elemento na raiz. Certo? Então, sei que eu vou aplicar, eu vou fazer dessa forma. Certo, gente? Então, eu vou fazer dessa forma. E aí eu vou inserir na hip. Como é que eu vou inserir na hip? Eu coloco o elemento no último posição. No último posição do vetor. E aí eu vou fazer um hip sob. Sabe o que é o hip sob? Basicamente eu vou ver se o filho que eu coloquei ali, ele é maior que o pai. Se ele é maior que o pai, ele assume o lugar do pai. E aí eu verifico continuamente se ele é maior que o pai até chegar na raiz. Eu vou fazendo isso gradativamente até chegar à raiz. Professor, será que existe algum esquema gráfico que consiga demonstrar isso? Tipo o da aula passada que a gente viu, com os pivots lá da árvore AVL. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um visualization de hip. Eu vou fazer isso. Certo? Eu tenho aqui, achei um aqui para hip de mínimo. Certo? Vou fazer daqui a pouquinho. Ok? Beleza. Bem, uma aplicação interessante da hip é o que a gente chama de hip sort. Que é justamente isso. Eu posso pegar, colocar os elementos no vetor, hipificar aquele vetor, depois eu vou inserir, vou removendo. Se eu tiver uma hip de máximo, eu vou remover em ordem decrescente, mas se eu tiver uma hip de mínimo, eu vou remover em ordem crescente. Certo, gente?
Uma outra aplicação seria o que a gente chama de fila de prioridades. A RIP ordena processos de maior prioridade. Então, eu coloco os processos lá e eu vou removendo. Como eu vou remover sempre o maior na RIP de máximo, eu vou tirar o processo de maior prioridade. Bem. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma RIP de mínimo. Vou colocar aqui o 10. Eu coloquei aqui no primeiro elemento. O 12. Ele verificou, colocou é um RIP de mínimo. Aí eu vou colocar agora o 4. Eu coloquei o 4, verifiquei que ele era menor que o pai, eu troquei ele. Aquele RIP sobe. Vou colocar o 17. Coloquei ele vai para o final. 23, vai para o final também. Vou colocar agora o 5. Ele vai para o final, eu troquei a posição, fiz um RIP sobe. Não vou fazer o RIP sobe de novo, porque não é menor que o 4. O 2. RIP sobe, RIP sobe. 123. 124. 64, 32, 40, 34, 45, 17, 7. Até aqui tudo atendeu o critério, ok. Agora, gente, eu vou colocar aqui o 1. Olha o que vai acontecer quando eu colocar aqui o 1. Verificou, trocou, verificou, trocou, verificou, trocou, trocou. Vou remover o menor. Ele vai remover quem, gente? O 1, né? Vai remover um. E aí, o que é que acontece? Eu vou trazer o último elemento para o lugar e aí ele vai reorganizando a RIP. Ficou claro para vocês? Agora sim, professor. Ficou muito bom. Ok, então, gente. Então, isso aí tá claro. Né? E, para não dizer que eu não falei de flores, né? Eu só queria trazer para vocês um outro tipo de árvore, que é a chamada árvore B. Qual é a ideia da árvore B? A ideia da árvore B, gente, é uma árvore que você tem mais de um elemento, mais de um nó. Então, mais de um valor no nó. Então, vou colocar aqui o 12, 43, 42. Ok. Quando eu colocar esse novo elemento aqui, eu só comporto até 3 elementos. Eu vou quebrar essa árvore. Eu vou colocar aqui o 23. Quebrou aqui, e aí eu quebrei os menores que o 23, que é o 12, os maiores que o 23, que é o 42 e o 43. Aí eu vou colocar aqui agora o 22. Entrou aqui. O 2 é menor que o 23, entrou no bloco. Agora eu vou colocar o 17, é maior que o 20, não, menor, quebrou. E aí, no que quebrou, subiu um elemento, entrou agora os menores que o 12, maiores que o 12, menores que o 23, maiores que o 23. O 26, certo? O 7, o 10 e o 20. Ok, gente?
qualquer elemento que eu bote aqui, ele não vai caber no bloco folha. Eu sempre coloco no bloco folha, ele vai quebrar esse bloco folha em algo a mais. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 9, eu vou quebrar o bloco folha em 2, 7, 9 e 10. E o que é que isso vai acontecer? Isso vai subir um elemento, subir o 7. Eu fiquei aqui com 2, 7, menor que o 7, 9, entre o 7 e o 12, 9 e 10, entre o 12 e o 23, 17, 20, 22, entre o 23 adiante eu tenho 26, 42 e 43. Por que que eu uso essa estrutura, gente? Eu vou dar uma dica para vocês. Árvore B é um tipo de estrutura que eu vou usar para guardar em disco. Porque é uma árvore, mas é uma árvore que a altura dela ela é menor e ela combina um pouco de acesso hierárquico da árvore com um acesso sequencial, que é interessante no disco, porque no bloco eu percorro sequencialmente. Então, se eu quero achar aqui o 22, botar aqui 22, eu vou nesse elemento aqui, vai estar entre o 12 e o 23, vou para o 20, 22. Achei. Certo? Eu quero agora deletar o 20. Então, eu vou 7, 12, 20, achei, tirei aqui o elemento. Eu quero deletar o 12. Quando eu tiro o 12, eu pego alguém da folha e subo. Certo? Então, ela combina esses dois elementos, ela é muito interessante para você criar uma árvore que é armazenada em disco, e isso é muito utilizado para criar estruturas de arquivos para bancos de dados. Então, muitos bancos de dados utilizam árvores B, ou uma versão um pouquinho modificada disso, que é chamada árvore B+. Ok, gente? No caso, o banco de dados relacional, professor? Banco de dados relacionais, como Oracle, o Postgres, MySQL, SQL, Server, todos eles usam alguma construção dessa linha. Certo? Bem, beleza. Com esse assunto aí, a gente fechou os temas de nossa aula. Certo? A gente vai ter as apresentações dos trabalhos que estavam marcadas semana que vem, mas na verdade semana que vem é São João. Então a gente vai ter essas aulas aí na outra semana, certo? Eu quero que vocês se organizem e postem uma ordem de apresentações aí no chat para mim, certo? Para as próximas duas semanas, que é... Professor, por mim, 37. poderia ser a ordem que está lá no arquivo. Já tem essa ordem? Tem um arquivo no Teams que tem os grupos. Se todo mundo concordar, por mim, poderia ser naquela ordem ali. Pronto, então perfeito. São quantos grupos? Eu não sei, tem que olhar lá. Alguém dá uma olhada rapidinho quantos grupos são? Professor, são 8. 8 grupos? A gente pode, então, fazer a apresentação de até 6 grupos na aula que vem. Aí dá mais ou menos aí 20 minutos para cada grupo. Certo? E o restante na próxima aula. A gente tem uma folga para eventuais questões. Certo? Então, a gente vai ter essas apresentações aí nos dias 30 e 7. 7 é o nosso último dia de aula. Ok, gente? Certinho, beleza? Beleza, então? Tranquilo. Então, ok. Muito bom brincar com vocês. Muito bom ficar com vocês. Professor, como eu não participo em grupo, eu fico individual, aí no caso eu posso ficar com aqui. Beleza, professor. Uma boa noite. Valeu, Bom boa final de noite, semana. então, gente. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, professor.